Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos na casa do Senhor neste domingo, um domingo do Senhor, um dia do Senhor, que Ele escolheu para dedicarmos o nosso coração e a nossa adoração a Ele. Vamos nos colocar em pé e abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6, versos 1 a 3. Vamos fazer em conjunto a leitura deste trecho. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós louvamos a este Deus Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus da nossa criação, o Deus da nossa redenção, o Deus que nos sustenta todos os dias. Vamos cantar o hino de número 11. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, Santo, nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito. Com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor.
nosso Deus, Deus Santo, Deus Onipotente, Senhor das nossas vidas, que nos cercas com o teu amor de todas as maneiras, todos os dias da nossa existência. Estamos, Senhor, dedicados neste momento a apresentar-te este culto de louvor e de adoração que nós devemos a ti, pois nada podemos te entregar a não ser este culto junto com a nossa vida, dedicando todo o nosso ser com amor, com dedicação ao teu culto e à tua honra. Nós somos tua igreja, igreja chamada de todos os lugares da terra, chamada através do sangue de Jesus Cristo, para testemunhar o teu poder, a tua glória, o teu amor, a tua misericórdia a todos os homens. E nós te agradecemos porque tu estás presente na vida de cada um de nós, formando este corpo que é a tua igreja, que age neste mundo, fazendo o bem, pregando o evangelho, dando o testemunho da tua glória, da tua presença e sendo porta-voz da tua palavra. Nós te agradecemos a vida de cada pessoa aqui presente, também daqueles que estão ausentes, viajando, mas principalmente dos que estão impossibilitados de vir à tua casa por motivos sérios, motivos de força maior, doença ou outro motivo. Nós te pedimos, ó Deus, que tu acalmes o nosso coração e nos dês sempre o teu ensino, o ensino maravilhoso que vem do teu Santo Espírito para a vida de cada um de nós. Nós louvamos o teu nome, te glorificamos e pedimos, ó Deus, que este culto seja aceito por ti para a tua honra e para a tua glória, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode ser. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus inunde seu coração nesse tempo de festa da carne aí na sociedade, que nós tenhamos sempre um banquete do Espírito nas nossas vidas. Você que nos acompanha pela internet, também a nossa saudação, nosso abraço fraterno, onde quer que você esteja, seja sempre bem-vindo entre nós. Queremos conhecer aquelas pessoas que nos visitam nessa manhã pela primeira vez. Se você está conosco pela primeira vez, nós gostaríamos de abraçá-lo, cumprimentá-lo e a junta diaconal lhe ofertar aí uma lembrança da nossa comunidade. Alguém conosco pela primeira vez para nós conhecermos, pedir aos irmãos que coloquem-se em pé, fica mais fácil o acesso dos diáconos. Sejam bem-vindos. Há mais alguém conosco pela primeira vez aqui também desse lado, mais gente. Deus os abençoe, uma alegria muito grande tê-los no nosso meio. Dentro da lembrança que vocês estão recebendo, tem uma ficha. Se vocês puderem deixar a ficha preenchida na saída com os diáconos, nós entraremos em contato com você por meio do e-mail também, tá certo? Queremos lembrar os irmãos, a nossa escola dominical já está em plena atividade. Hoje foi a terceira aula das classes divididas nos seus diversos temas. Aí você tem a projeção dos temas da escola dominical e temos sentido a sua falta, apesar das classes estarem bem cheias, bem repletas.
nós temos percebido que muitos irmãos ainda não se engajaram no ministério da escola dominical. Então procure o tema que mais lhe agrade, converse com o professor, há aí um espaço certamente para que você também possa desenvolver a sua fé e o seu conhecimento da palavra de Deus. Essa semana, dia 5, o Conselho da Igreja terá a sua reunião na quarta-feira, às 19h30, como sequência do processo preparatório da Assembleia para eleição de presbíteros e diáconos da igreja. Então todos os presbíteros estão convocados para a continuidade dessas atividades na próxima quarta-feira, 19h30, na sua sala. A nossa assembleia será no dia 30 de março, Assembleia Geral Extraordinária, e você que é membro da igreja, ore desde já por esta assembleia. É importante a sua oração e é importante a sua participação no dia da assembleia. Você, membro da igreja, tem o privilégio de escolher a liderança que vai estar à sua frente. Você que faz isso através do seu voto. Algumas orientações importantes nessa hora, quaisquer que sejam os nomes, tanto para presbítero quanto para diácono. Não aceite ingerência política, não aceite politicagem. Nós não estamos num processo eleitoral secular, nós estamos num processo de buscar a vontade de Deus para a vida da comunidade. Já vi em outros lugares, não acompanhei tanto por aqui, mas já vi em outros lugares pessoas que saem à caça de votos, pessoas que saem dizendo, vota em fulano, mas deixa o resto da cédula em branco para prejudicar os demais, em compensação. Isso não é vontade de Deus, isso é a carne do homem. Quando a Bíblia nos fala de liderança, a Bíblia fala assim, pega a sua vara e apresenta diante do tabernáculo do Senhor. As tribos de Israel questionavam a liderança de Arão. E aí as varas foram apresentadas, cada tribo apresentou a sua vara. A vara de Arão floresceu. É isso que nós temos que buscar diante de Deus, pôr as nossas vidas à disposição do Senhor. Deixa Deus fazer a obra que é dele e não nossa. Por isso ore, prepare o seu coração nessa direção. Um pouquinho mais para frente, sequência que a gente precisa lembrar. Na sexta-feira, já que nós estamos falando de oração, sexta-feira temos uma vigília de oração, é a primeira vigília do ano. Vale a pena você participar, um momento de piedade, de desenvolvimento da fé, um momento muito gostoso, não é um momento monótono, é um momento bastante ativo, participativo. Venha participar conosco sexta-feira. Um pouquinho mais também sobre essas informações. Núcleos familiares, já tivemos a nossa abertura na última semana, quarta-feira, e a partir depois do carnaval aí, os grupos já estarão em franca atividade, envolvidos, participativos. Você que ainda não está inserido num grupo familiar, procure se inserir o mais rapidamente possível. Hoje na minha classe nós estudamos um pouquinho sobre o princípio da igreja cristã em Atos dos Apóstolos. A igreja cristã não tinha templo, o templo era dos judeus, era a sinagoga. A igreja cristã não tinha templo, o templo dos romanos era pagão, a igreja tinha casas. A essência da igreja cristã teve o seu princípio nas casas. Nós mantemos esse trabalho até hoje, nas casas. Procure conhecer de perto um trabalho desse. No boletim da semana que vem, certamente o encarte estará com os dados das informações dos diversos grupos. Envolva-se num grupo familiar. E o último aviso que a gente tem, no dia 29 de março, às 15 horas, nós realizaremos o culto de gratidão a Deus, com a participação da nossa mais experiente geração, pessoal mais experimentado, da terceira idade, mais velho. Nós teremos uma ceia especial para aglutinar, atrair todos esses irmãos que às vezes estão preteridos na ceia por conta da dificuldade de mobilidade. Então você traz o seu avô, traga aí o pessoal da sua casa, que às vezes não tem tido a facilidade e a possibilidade de participar conosco desse tempo como o de hoje, da ceia do Senhor. Ato contínuo do nosso culto, reverendo Wesley leu para a gente Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3. A sequência do texto de Isaías diz para a gente que depois de contemplar a glória de Deus nos céus, depois de contemplar a santidade de Deus, Isaías contemplou um segundo quadro.
Ele olhou para si e disse: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Veja, nós só podemos contemplar quem nós somos quando de fato contemplamos quem Deus é. É assim que começa Isaías. Primeiro Isaías vê Deus sentado no seu trono. Primeiro Isaías vê a santidade de Deus, os anjos voando por cima, entoando. Depois Isaías olha para si. Quando nós olhamos primeiro para nós, sem a referência de Deus, nós nos achamos o máximo, o suprassumo, 10 no quesito humano, nota 10. Quando a gente olha para Deus e depois para a gente, nós contemplamos a realidade de quem nós somos. E o convite da palavra é esse para a gente, um momento de contrição, um momento de genuflexão, um momento de recolhimento espiritual. Quero convidá-lo, depois de contemplar a santidade de Deus, contemplar a nossa pecaminosidade, a sua e a minha. Feche os seus olhos, vamos orar silenciosamente. É perante a tua face, Senhor, que nós temos a real percepção de quem nós somos. É perante a tua santidade que nós vemos a nossa mediocridade. É perante a grandiosidade do teu ser que nós conseguimos perceber quão pequenos nós somos. Mas o Senhor, Deus, mesmo conhecendo a nossa natureza, mesmo sabendo que somos pó, mesmo sabendo que os nossos corações são enganáveis, o Senhor nos amou assim mesmo. O Senhor deu o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos aproximar de Ti, para nos fazer Teus filhos. Pai, nós queremos nessa hora, contritos diante do Teu altar, expressarmos na humildade do nosso ser que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Tens misericórdia de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade então ao culto, eu convido a igreja a se colocar de pé, porque já que nós vimos essa santidade de Deus, nós agora podemos louvar e bendizer a esse Deus. Nesse primeiro cântico de conhecimento de toda a igreja é o Salmo de número 100, mas tem um versículo que nós não cantamos que ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então seja alegre, seja luz, no seu trabalho, na sua porta da sua casa, na porta do seu trabalho, da sua faculdade, na porta da igreja. Então vamos adorar esse Deus celebrando com júbilo.
a nossa luz nas trevas. Ao olharmos para a cruz, tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer
Ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 99, fazemos uma leitura conjunta. Salmo 99. A plenos pulmões, como nós acabamos de entoar os louvores aqui. Salmo 99, leiamos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante dele, dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Esse é o momento em que nós vamos dedicar nossos dízimos e ofertas como exaltação ao nome do Senhor, como nós acabamos de ler no Salmo de 99. E enquanto os diáconos farão a oferta, nós iremos entoar o cântico 33. Graça
Convida as crianças a virem à frente para a gente orar por elas também. E oremos em gratidão com o presbítero Ivaí. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens cuidado da nossa igreja, Tu tens cuidado das nossas famílias, tens abençoado, ó Pai, a cada um de nós. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja acompanhando as nossas crianças, orientando, ó Pai, para que possamos estar seguindo no caminho da cruz, no caminho de casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos orientando para melhor servirmos a Ti e agradecemos também o retorno, ó Pai, de parte do que Tu nos dás, para que possamos continuar a Sua obra aqui na terra, Senhor. Louvado seja o Seu nome, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Podeis assentar. Quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6. Nós leremos do verso 14 até o primeiro versículo do capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 14 até o primeiro versículo do capítulo 7. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, aperfeiçoando a nossa santidade. Coisas que não se misturam. Água e óleo, das primeiras experiências que a gente faz em sala de aula. Nobreza e a plebe. Churrasco e feijoada. Torcedores do Atlético e torcedores do Curitiba. Tomar a ceia do Senhor e brincar o carnaval. Coisas que não se misturam. O apóstolo Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios, é o que nós temos encadernado no nosso exemplar da Bíblia, e ao que parece houve uma intensa correspondência entre o apóstolo e a igreja de Corinto. Igreja esta em que Paulo havia ficado cerca de 1 ano e meio, ensinando, pregando. Você imagina que coisa tremenda. Uma figura como Paulo, capacidade, experiência teológica, doutrinária, missional, ficar 18 meses pregando aqui na nossa igreja, todas as noites, para não dizer de dia também. Uma conferência missionária, um seminário teológico intenso. Com certeza houve um aprendizado, uma interação, uma integração tremenda, que só poderia fruir para 2 tremendas epístolas que, se unidas, correspondem ao maior volume de escritos deste apóstolo que nós temos no Novo Testamento. Na primeira carta, Paulo pegou pesado. Paulo recebeu uma
cartinha da igreja de Coríntios, estamos com um problema aqui, estamos com um problema ali, problema de divisão na igreja, falta unidade, tem partidos demais dentro da igreja, problema de imoralidade, havia um incesto acontecendo no seio da igreja, havia problemas familiares, e Paulo então a cada uma destas questões, ele vai escrevendo de maneira doutrinária, teológica, pastoral, mas às vezes dando uma apertadinha no pessoal. Tinha até problema em relação à forma como a ceia do Senhor era conduzida. Está lá no capítulo 11, a gente conhece bem isso. Havia problema no tocante à manifestação dos dons espirituais na igreja. Tinha gente que se achava mais crente porque tinha esse dom e não tinha aquele, e assim por diante. Mas Paulo pegou tão pesado que ele recebeu uma carta da igreja dizendo: puxa, você não foi bolinho. Você puxou a nossa orelha. E esta segunda carta, então, é uma carta mais amena. É uma carta, inclusive, biográfica, autobiográfica. Boa parte da epístola, Paulo está se apresentando, dizendo da sua trajetória. Lá no capítulo 10, 11, ele diz isso com mais clareza. Ele diz: olha, vocês dizem que eu, quando estou presente com vocês, sou uma pessoa humilde, mansa, e quando ausente, eu podendo ali digitar as minhas cartas, longe da confusão da igreja, eu sou severo, eu quero ser manso mesmo à distância, eu quero mostrar a minha candura, mas nem tanto, E se nós podemos compreender isso, esta porção, então, aqui é bem clara. Paulo é radical. Não misturem os canais. Não juntem o que não dá para juntar. Não queiram ter um pé numa canoa e o pé na outra. O cristianismo tem que ser vivido na sua mais absoluta radicalidade. Nós não podemos tergiversar com a palavra de Deus. É bastante interessante observar os pares incompatíveis que Paulo traz a lume nesta passagem, e nós vos lemos. Vamos observá-los agora pontualmente. O primeiro par aqui: justiça e iniquidade. Não dá para associar uma coisa com a outra. Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Justiça é o que é certo, é o que produz o bem, é o que edifica, é o que promove o bom convívio entre as pessoas. Iniquidade é o avesso de tudo isso. A violência, a corrupção, a maldade, a falsidade, a mentira, tudo conspira contra a justiça. Justiça não é apenas o que um código penal pode alentar o caminho de um magistrado para, no final das contas, arbitrar a sua sentença. Justiça não é ficar procurando que contas a gente faz para livrar alguém de uma pena mais dura, o que já tenha prescrito, como infelizmente a nação brasileira teve que assistir de carteirinha por todos os meios de comunicação, a capacidade que magistrados que estão na corte mais elevada têm o desprazer de nos apresentar diante da nação. Isso é iniquidade, com todas as letras. Nós não comungamos com esse tipo de comportamento. Luz e trevas. Onde a luz chega, acabam-se as trevas. Mas as trevas são resistentes. As trevas fazem o que pode para a luz não chegar. As trevas se tornam bastante ciosas da sua missão tenebrosa e procuram tornar o ambiente hermético para que não entre nenhuma réstia de luz, porque ela sabe, se a restiazinha de luz entrar, elas vão embora. Por isso Paulo, nesta mesma epístola, no capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Daí entendemos, porque é tão difícil para o homem natural, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, compreender as coisas de Deus. A gente fala de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Cristo. Não entendem a razão, porque estão
hermeticamente fechado nas trevas, mas onde a luz do Senhor chega, as trevas não prevalecem. As trevas não prevalecem. Paulo avança para um terceiro par de incompatíveis: Cristo e o maligno. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? E é muito curioso a gente observar esta colocação de Paulo, porque Cristo é Deus, Deus de Deus, assim assenta a nossa doutrina, Filho de Deus. O maligno queria estar no lugar de Deus, finge-se de divino, chega mesmo a arrogar poderes divinais para si. Vide a tentação de Jesus, lá no deserto, depois de 40 dias sem comer nem beber. Eis que o diabo se apresenta e começa a desfilar passagens bíblicas. Ele é um grande teólogo e ele vai dizendo para Jesus: transforma as pedras em pães, você pula daqui que você vai ser acudido pelos anjos, e se você me adorar, você vai ter todos esses reinos desse mundo, como se ele tivesse na sua mão assim fazê-lo. Finge-se de Deus. É anjo de luz, como diz a palavra de Deus. É capaz, portanto, de dissimular, de nos ludibriar, de nos iludir, de nos fazer pensar que não é problema nenhum seguir algum caminho dele, que no final a gente chega lá do mesmo jeito. Não chega. Não há harmonia entre Cristo e o maligno. O quarto par de incompatíveis que Paulo apresenta vem no bojo desta expressão: o crente e o incrédulo. Paulo diz: que união do crente com o incrédulo. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. É assim que Paulo abre esta página. O crente não é o que está arrolado como membro de uma igreja local simplesmente, mas é o que confessa que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e por isso a sua vida foi transformada e ele tem um novo viver. Agora ele anda em novidade de vida. O incrédulo pode até estar arrolado como membro desta ou daquela igreja, mas não confessa a Cristo nesses termos. Porque Paulo mesmo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. E de fato é complicado esse negócio de associação do crente com o incrédulo. Pelo menos duas áreas são extremamente conflitantes. A primeira delas é casamento. Não é implicância pastoral quando a gente observa que pessoas, membros da igreja, que estão numa caminhada com Cristo, começam a se apaixonar por aqueles que não temem a Deus, por aqueles que não desejam servir a Deus, por aqueles que inclusive anatematizam a Deus. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Você vai me dizer que um caso aqui deu certo, outro ali? É como se eu avisasse vocês que a ponte aérea Curitiba-São Paulo, de cada 10 voos, 3 chegam no lugar, 7 caem. Você certamente não mais viajaria de avião, não é verdade? Não dá para arriscar o olho. É só a misericórdia de Deus que tem consertado. Não é questão denominacional, que é de uma fé, outra é de outra expressão de fé. Se ambos temem a Deus, confessam ao Senhor como seu Salvador, não há associação entre incrédulo e crente. Pode haver diferença de detalhes denominacionais, mas quando um teme a Deus e o outro não teme a Deus, não dá certo. Também os negócios. O crente, quando se vê envolvido com negócios, em sociedades, com pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, porque você, como crente em Cristo, tem como objetivo na sua vida que tudo que você faz é para a glória de Deus. O incrédulo não, é para a glória dele. O objetivo dele é crescer, é enriquecer-se, é lucupletar-se, com objetivo pessoal. O seu até mesmo pode ser, por meio de todos esses instrumentos, que o nome do Senhor seja louvado, que o reino de Deus seja estendido, que o Senhor possa alcançar muitos por intermédio da sua profissão, da sua vocação, do seu negócio. É complicado.
Então, mesmo na epístola, em que o apóstolo pega mais leve, ele ainda pega duro com a gente. Tem um quinto par de incompatíveis. Paulo diz assim no verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Santuário de Deus e os ídolos. O crente é o santuário, é o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Vós sois templo de Deus. Paulo vai dizer isso também na primeira epístola. Esta estrutura física, este prédio é templo de Deus num sentido. Eu e você somos templo de Deus num sentido muito mais profundo, muito mais absoluto, muito mais rico. Quando hoje participamos da ceia do Senhor, nós sempre somos lembrados que os elementos memoriais aqui postos apontam para a história da salvação, para a obra de Cristo, mas Cristo não está presente neles, Cristo está presente nos nossos corações, presença espiritual, porém real, absoluta, completa. O crente é templo de Deus onde o Senhor habita. Como é que ele pode permitir a convivência dos ídolos no seu coração? Porque o ídolo é aquele que toma o lugar de Deus. O ídolo é aquele que assume a condição de Deus. E os ídolos podem ser revelados através de esculturas, de retratos, de fotografias, mas podem ser de rotinas da nossa vida, podem ser de gostos da nossa vida. Para muita gente, um familiar é como se fosse um ídolo, está no lugar de Deus na nossa vida. O próprio trabalho em si acabou se tornando nosso culto e não Deus. É preciso cuidar destas realidades. Tudo isto para levar o apóstolo Paulo a dizer: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, aperfeiçoando a nossa santidade. Santidade é o conceito bíblico que aponta para a distinção existente entre o que é de Deus e o que não é, promovendo uma necessária separação das coisas, dos ambientes, do estilo de vida, do comportamento, dos relacionamentos e, por fim, do próprio propósito de ser. Ou eu sou para Deus ou eu não sou para Deus. Ou eu estou em ambientes, em modalidades, em convívios que são para Deus ou não. Não há como ficar pisando em duas canoas. Por isso eu quero sugerir, à guisa de orientação e instrução para nós, 3 rápidos aspectos concernentes ao aperfeiçoamento da nossa santidade, conforme a orientação do apóstolo. O primeiro deles é o aperfeiçoamento da nossa santidade pelo rompimento definitivo com o mundanismo. O rompimento definitivo com o mundanismo. Quero sublinhar cada uma das expressões desta frase, romper. Paulo diz assim: retirai-vos, separai-vos, não toqueis. Ele é radical, ele é expressivo, ele nos convoca a ações que vão cindir. Ou ficamos para cá ou ficamos para lá. Não tem jeito de ficar nas duas bandas. É definitivo, é pleno, é completo. E a expressão mundanismo. Jesus disse assim: não peço que os tires do mundo. Mundo entendido como o cosmo onde habitamos, onde trabalhamos, onde plantamos e colhemos, onde convivemos, onde inclusive temos a oportunidade de testemunhar a Jesus. A igreja não foi salva do poder do mal, das hostes malignas, para agora se refugiar à distância, nos píncaros da glória. A igreja continua nesse cosmos, neste mundo, e Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: não peço que os tires do mundo. É aqui que nós temos que estar, mas este mundo, ele tem
as suas características, as suas peculiaridades que nós não devemos replicar na nossa vida, no nosso comportamento. E estas características são chamadas mais especificamente de mundanismo. O mundanismo que é marcado pela perversidade, pela imoralidade, e que talvez, nos dias que nós estamos vivendo, ganha as cores mais expressivas. Salta aos nossos olhos a capacidade do ser humano, da criatura feita à imagem de Deus, se apresentar mais distorcida desta imagem. Aqueles freios que a própria sociedade nos deixa, e ao longo dos séculos têm sido talvez os elementos que nos dão um pouco de alívio. Estes freios são retirados. É queda livre, é ladeira abaixo, é um abismo que não tem fim. Quando se imagina que já se havia conseguido chegar ao mais profundo lodaçal do pecado, descobre um jeito novo de se fazer as coisas. É algo impressionante como pessoas que até no restante do ano são muito recatadas, resguardadas, chegam até mesmo a emitir juízo de valor sobre esse tipo de comportamento. Baixa o freio de mão, ladeira abaixo. Mas a gente não precisa se cuidar do mundanismo só no carnaval. O mundanismo vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Precisamos estar bem atentos para que o nosso lado seja o da justiça, seja o da luz, seja de Cristo, seja o próprio do crente, seja daquele que é santuário de Deus, e jamais de iniquidade, de trevas, do maligno, costumes próprios do incrédulo, dos ídolos. A gente precisa tomar uma posição na vida. Somos de Jesus, pertencemos a Jesus. O nosso lado é o lado que o Senhor granjeou para nós. E nós precisamos, mesmo tendo olhar de misericórdia para quem está da banda de lá, não nos associarmos de maneira nenhuma com esse tipo de comportamento. Em segundo lugar, o aperfeiçoamento da nossa santidade vai acontecer também pelo apego decidido ao reino de Deus. Porque vejam bem, nós precisamos estar atento à estratégia satânica, aquela que nos infunde talvez no coração a certeza e o desejo de não estarmos no mundanismo, mas estarmos vazios de nós mesmos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículos 43 e 44, onde nós vemos a estratégia diabólica. Mateus capítulo 12, versículos 43 e 44, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei à minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida, ornamentada, tudo direitinho. Quando rompemos com o mundo, quando fomos livrados das garras satânicas, nós não podemos apenas ficar inertes, estáticos, achando que a vida cristã é apenas uma negação do mundanismo. É uma afirmação do reino de Deus. É uma afirmação dos valores espirituais. É uma afirmação daquilo que glorifica a Deus. É uma afirmação daquilo para o que Deus, desde a criação, nos fez, que pelo ingresso do pecado nos retirou desta cena, mas pela obra do Espírito Ele quer realizar em nós. Por isso a minha expressão é apego decidido ao reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as coisas concernentes ao reino de Deus, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de comunhão com os filhos de Deus, uma vida de serviço a Deus nos múltiplos ministérios que o Senhor nos conferiu, inclusive dotando-nos com as suas capacidades, com os seus dons. Tudo isso nos mostra o nosso apego decidido ao reino de Deus. Nosso apego decidido que não é domingueiro, não é em dias especiais como o da Santa Ceia,
é de segunda a segunda. É na batalha do labor cotidiano, da lide estudantil, dos relacionamentos de convivência, de vizinhança, familiares. Em toda parte o reino de Deus está no centro das nossas preocupações. O reino de Deus tem primazia. Nós estamos iniciando o mês de março, avançando na nossa temática anual que trata da mordomia cristã, de sermos bons despenseiros de Deus. Tendo vencido a oração e o tempo, entramos agora nas finanças. Como é que nós lidamos com as nossas finanças? Como qualquer mundano trata? Nós olhamos para os nossos recursos e estabelecemos o nosso orçamento como alguém que não teme a Deus também o faz? Não. Nós temos temor de Deus nas nossas finanças e nós priorizamos o reino de Deus. É por isso que a entrega dos dízimos corresponde à oportunidade de apresentarmos primícias, primeiro lugar. As demais coisas se ajustam. Porque quando a gente coloca no fim da lista, as coisas não se ajustam e não tem, e não sobra, e não é para sobrar dinheiro para o dízimo, porque dízimo não é sobra, é prioridade, é reino de Deus, é absoluto. Faz prova de Deus, para ver como as coisas se ajustarão na sua vida. Então temos que suplantar a estratégia do diabo, que até permite que a palavra do pregador, que nos até choca, nos leva a dizer, não, minha vida agora vai ser santa, vai ser reta, mas eu cruzo os braços, eu me acomodo, eu não busco a Deus de todo o coração, a casa fica varrida, ornada, mas vazia. Precisamos nos encher das coisas de Deus, porque o aperfeiçoamento da nossa santidade não pode prescindir deste apego decidido ao reino de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade pelo rompimento definitivo com o mundanismo, aperfeiçoando a mesma santidade pelo apego decidido ao reino de Deus, mas por fim, aperfeiçoando a nossa santidade pela confiança absoluta nas promessas do Senhor. O primeiro verso do capítulo 7, que encerrou a nossa leitura no início, depois da citação de vários textos do Velho Testamento que Paulo rearranjou aqui para trazer esse sentido, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas. Tais promessas. Alguns estudiosos da Bíblia nos dão conta que há mais de 34 mil promessas na Bíblia. É um bom exercício para você. Vai batalhando aí o ano inteiro, vai localizando-as, vai registrando-as, vai destacando. É um Deus que promete e cumpre. Ele não é político de carreira em qualquer nação do mundo. Ele é aquele maravilhoso Senhor, fiel, que não pode mentir, porque a sua natureza não permite, e todas as suas promessas se cumprem. Mas nessa mesma epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer alguma coisa muito interessante sobre promessa. Capítulo 1, versículos 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, e que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Foi contraditório. Não disse que era uma coisa, depois era outra, como muitas vezes nós recebemos uma mensagem, uma profetada de alguém que está por aí dizendo que tem a palavra de Deus, que nos ilude, que inclusive tem acesso às grandes mídias nacionais para criar esse tipo de prestidigitação. Cristo não. Ele não tem sim e não simultaneamente. Pelo contrário, sempre nele houve o sim, as suas promessas são seguras. E o versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também para ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém que quer dizer assim seja. As promessas do Senhor têm o amém, têm o assim seja, mas elas passam pelo crivo de Cristo. Quando o Senhor olha para nós, Ele não nos vê apenas, Ele nos vê a Cristo Jesus, seu Filho amado, o seu unigênito. Se estamos em Cristo, temos a garantia de todas as promessas do Senhor, de tal sorte que nós
confiamos completa e absolutamente no Senhor, na sua palavra, na sua provisão, na sua segurança, na sua proteção, de tal sorte que nós tomamos a decisão de não ir para cá e sim ir para cá, e indo para cá, nós vamos com toda a força do nosso coração e na confiança de que nada nos faltará, de que o Senhor não falhará, de que a sua misericórdia nos acudirá, que o Senhor nos tomará sob os seus braços quando os tempos forem tormentosos, que o Senhor iluminará os nossos passos em meio a trevas que nos rodeiam porventura, que estaremos seguros nas suas mãos. Sim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, e esta promessa singular, central, de que em Cristo todas as coisas nos estão asseguradas, o que é que nos resta? Se não purificarmos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Quem sabe os dias da maior carnalidade nesse país e no mundo todo não seja a oportunidade de serem os dias da maior santidade e espiritualidade para o povo de Deus. Que a participação da mesa do Senhor nos indique este caminho. Que ao tomarmos os elementos aqui postos, a nossa consciência esteja bem estreitada com este pensamento de que o Senhor nos quer perfeitos em Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, nós vamos cantar em preparação para a mesa do Senhor o hino 342, comunhão, enquanto os presbíteros estarão aproximando-se da mesa do Senhor. Fiquemos em pé. Atendendo ao que mandaste, relembramos, ó Jesus, o teu grande sacrifício consumado sobre a cruz. Precioso, onde esplende o teu amor, esta ceia é simbolismo do teu gesto redentor, recordando que sofreste, aguardamos o porvir, quando em majestade e glória, como o sol vais refulgir. Que por meio desta ceia nós cresçamos em poder, o poder com que os remidos todo o mal irão vencer. Esse momento de consagração dos elementos da ceia do Senhor, quero convidá-lo à leitura do texto que se encontra registrado no nosso guia litúrgico. Textos de Colossenses, capítulo 1, 13, 14, 19 e 21. Vamos ler todos juntos esta passagem
como preparação para a ceia do Senhor. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós vamos ter um momento de oração. Estenda as mãos à pessoa que está do seu lado. Em Cristo todas as coisas foram reconciliadas, inclusive nós, uns com os outros. Temos em Jesus a possibilidade de perdão, de reaproximação e de continuarmos caminhando como uma família e um só corpo. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração da família da fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assentai-vos. O Senhor Jesus tomou o pão e o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Você que é membro desta igreja, ou de uma igreja cristã com a qual você está em plena comunhão, que confessa a palavra de Deus como única regra de fé e de prática, Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador, você é convidado a participar conosco dessa mesa do Senhor. Tomai e comei dele todos.
O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim, 4 aí em diante: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele nos deu vida. Nós só podemos ter vida verdadeira quando temos em nós o Espírito de Deus residindo, habitando em nós. Se for de outra maneira, nós estivermos longe de Cristo, longe e o seu Espírito não estiver em nós, a nossa vida é apenas trevas, sombras que sofrem, ou que pretensamente às vezes se alegram, como alguns querem fazer nessas festas que celebram o sensualismo, quando nós, em Cristo, estamos vivos pelo seu Espírito. Ele nos deu vida e por isso nós podemos estar juntos. Somos guiados pelo Espírito de Cristo e assim temos comunhão com Cristo, com Deus, através do seu Espírito, e uns com os outros nos sustentamos pela graça do Senhor Jesus. Somos chamados a ter comunhão uns com os outros. O sangue de Cristo nos salva, e este cálice simboliza o sangue de Cristo derramado. Ele morreu por nós, não porque foi obrigado, mas porque nos amou. Não porque foi mandado, mas porque escolheu morrer por nós, para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida. Vamos participar deste cálice com o desejo de ter comunhão com Deus, através do Espírito, e comunhão uns com os outros. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer. Este é o meu
desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Queridos irmãos, nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino 269, alvo mais que a neve, sim neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Fiquemos em pé, louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que nos pós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou.
nestas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Rendemos-te graça, Senhor, pela purificação. É obra do Senhor, não é nossa. E o Senhor agora requer de nós que prossigamos aperfeiçoando esta santidade que o Senhor nos legou, que o Senhor nos posicionou, de tal maneira que aquilo que nos cabe deve ser assumido de maneira completa, plena. Dá-nos especialmente, diante de contextos tão controversos, adversos, fazer prevalecer o mistério do Evangelho. Revelar pelo nosso procedimento, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, ó Deus, os valores do teu reino. E assim despede-nos com a tua paz e sob a tua bênção, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Bom domingo a todos.